para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 29º domingo do tempo comum. Celebramos também o Dia Mundial das Missões e por isso devemos nos recordar da importância da missão na igreja. A igreja, por natureza, é missionária. O mandamento de nosso Senhor, um pouco antes dele ascender aos céus, dizia aos seus discípulos: Ide por todo o mundo, ensinando a todas as nações e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, a missão é algo que faz parte da natureza da igreja e, portanto, todos os cristãos são chamados à missão. E aqui nós devemos ter a consciência da responsabilidade que temos de sermos missionários, aonde nós estivermos. E assim, nós estaremos colaborando com a missão. E ao mesmo tempo, a importância de sempre rezarmos por aqueles que fazem missões adjentes, isso é, aqueles que saem de suas terras para evangelizar, para levar a boa nova do Evangelho. Nós ouvimos no Santo Evangelho de hoje os fariseus que se unem aos herodianos, isto é, aqueles partidários de Herodes, para tentar apanhar Jesus em uma palavra. Então, nós vemos os fariseus que pertenciam então àqueles homens que cumpriam a lei, eram zelosos para o cumprimento da lei e, portanto, eles discordavam totalmente da posse do imperador romano sobre os judeus. Naquele tempo, ou seja, os judeus estavam submetidos ao Império Romano e por isso submetidos a César. E os fariseus, como judeus, eram contra, ou seja, viam esse domínio sobre os judeus como uma usurpação. Ou seja, eles não tinham o direito, né, de dominar os judeus politicamente. E os herodianos, a parte que
estava a favor de César, portanto, queriam que o Império Romano permanecesse ali e que de fato fosse soberano entre os judeus. Então nós vemos aqui uma grande diferença entre um grupo e outro. Mas eles se unem para então ir até Jesus, para colocar Jesus à prova. E aqui nós percebemos o ódio que esses dois grupos tinham a Jesus. E por isso se uniram, né? E aqui nós entendemos a pergunta que eles fazem a Jesus. Primeiro chegam perto do Senhor e começam a elogiá-lo, né? Mestre, sabemos que és verdadeiro, que de fato ensinas o caminho de Deus, não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Vai elogiar Jesus, né, de maneira falsa. E depois então pergunta a Jesus: é lícito ou não pagar imposto a César? Veja, se Jesus dissesse que sim, é lícito pagar o imposto a César, então os fariseus iriam desacreditar Jesus a partir dos judeus. Dizer, olha, ele está contra nós. Ele quer que nós sejamos dominados pelo Império Romano. Ele quer que nós sejamos escravos de César. Então, ou seja, ficaria então desacreditado entre os judeus. Se Jesus diz, não é lícito pagar o imposto a César, então aqueles que eram do partido de Herodes denunciariam Jesus ao imperador romano. Ele poderia ser condenado por dizer que ele estava ensinando a não pagar o tributo a César, ao imperador. Poderiam chamá-lo de revolucionário, né? Então Jesus estava ali numa situação difícil, como que num beco sem saída. Mas Jesus, ele é a sabedoria encarnada. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E por isso dá uma resposta extraordinária, apesar de ser muito simples. Jesus então diz a eles, de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles então responderam, de César. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, dai a César aquilo que é de direito a César. Isto é, o tributo, e somente o tributo, mais nada. E dai a Deus o que é de Deus. A Deus dai toda a adoração. A Deus todo o louvor. A Deus a entrega total de nós mesmos. A Deus nós entregamos tudo, submetemos a nossa vida, tudo que temos e somos a Ele. A César dá o que é dele, o tributo somente. Então, aqui, Jesus revela um ensinamento que a igreja sempre, a partir do ensinamento de nosso Senhor, transmitiu. Que nós devemos sim obedecer e nos submetermos ao poder civil. Porque todo poder, na verdade, é dado por Deus. Todo poder é dado por Deus. E aqui devemos entender que também para os cristãos, também para nós, é um caminho de santificação o cumprimento dos deveres civis. Por isso, o católico, ele deve ser o primeiro a dar o exemplo diante da sociedade, cumprindo o seu papel, pagando os impostos,
ou seja, as suas contas, contribuindo também com o bem comum, ajudando aonde ele está, ou seja, no bairro onde está, na vizinhança onde está, respeitando as leis que são lícitas. Por exemplo, aqui na nossa cidade, eu vejo como um desafio, um grande desafio, dirigir nas ruas da nossa cidade, né? Vocês concordam comigo? E como é importante darmos o exemplo no cumprimento das leis de trânsito, onde muitas vezes nós não vemos, né, o cumprimento das leis. Vemos muitas vezes as pessoas querendo, como que disputando, né, o lugar no trânsito e tal, querendo passar quase que um por cima do outro, né? E não se respeita a faixa, e não se respeita o sinal, e não se respeita o pedestre. Veja, como nós somos chamados a mudar essa realidade a partir do nosso testemunho de vida. O cumprimento das leis, né? Ou seja, exercer o nosso papel como cidadãos, sempre colocando a luz de Deus, colocando então, ou seja, a luz do Evangelho onde nós estivermos. Nós vamos há pouco participar então do momento importante para o município, que serão as eleições, e nós devemos nos comprometer, quase que não saiu. Devemos nos comprometer, porque nós somos responsáveis por aqueles que nos representarão posteriormente. E às vezes a nossa tendência é o quê? Não acredito mais nessas coisas, né? Estou desacreditado da política, etc. Vou me abster, não quero votar, não quero saber. Mas será que nós estamos agindo da forma certa? Ou estamos tirando o nosso corpo fora? Ou não queremos exercer a nossa responsabilidade? Eu sou responsável também pela minha cidade. E sou responsável por aquele que irá me representar. E, portanto, é um dever meu, do cristão, de todos nós, de conhecermos os candidatos. Ou seja, quem é aquele candidato? Quais são as suas propostas? O que ele vai fazer? Será que aquilo que ele pensa é conforme aquilo que eu também acredito, que penso? Será que os valores daquele candidato são valores cristãos? São valores que dão dignidade à vida humana, à família, às crianças, aos idosos? É uma responsabilidade minha. Ou seja, dar a César o que é de César. Jesus nos ensina, é preciso dar a César o que é de César. É preciso que nós possamos cumprir o nosso dever. Mas, ao mesmo tempo, nosso Senhor nos diz que se faz necessário dar a Deus o que é de Deus. E veja, Santo Agostinho, ao comentar essa passagem, ele diz: César, ele está à procura da sua imagem naquela moeda. E o que ele quer naquela moeda é a sua imagem. Ele quer encontrar a sua imagem na moeda. E Deus, ele quer encontrar a sua imagem em nós. Ou seja, nós
devemos nos assemelhar a Deus, nos configurando então a nosso Senhor Jesus Cristo, e assim seremos nós sal e luz do mundo. Assim nós seremos capazes de colocar Deus em primeiro lugar. Veremos Deus realmente como o soberano, soberano sobre todos os poderes. Deus é soberano sobre todo o poder temporal e espiritual, é claro. Portanto, nós, cristãos, devemos entender, nós somos submissos ao Estado, desde que nos ensine e desde que nos peça a fazer aquilo que é lícito, aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, aquilo que está de acordo com os ensinamentos da nossa fé. Por isso, um cristão nunca concordará com a legalização do aborto, nunca concordará com a legalização da eutanásia, nunca concordará com a possibilidade de tirar dos pais aquilo que é direito deles de educarem os seus filhos. Um cristão jamais concordará com a ideologia de gênero, onde querem ensinar às crianças que nem mesmo podem saber o que é certo e o que é errado, escolher se querem ser meninos ou meninas. Não. Um cristão católico não pode jamais concordar com certas ideologias. E, portanto, meus irmãos, aqui devemos nós entendermos que também jamais um católico poderia votar num candidato que é a favor dessas ideologias. Estaríamos dando a César o que não é de César, o que é de Deus. A Deus damos o que é de Deus. Ou seja, primeiro é necessário obedecer a Deus, antes que aos homens. Portanto, meus irmãos, nós devemos estarmos sempre defendendo a vida em todos os estágios, defendendo a família, o direito dos pais de educarem seus filhos, defender de fato que todos, até mesmo os idosos, aqueles que estão sofrendo, têm o direito de viver. Nós não podemos colaborar, muito menos aceitar o aborto no nosso país. Em qualquer circunstância, repito, em qualquer circunstância, não podemos. A vida de um inocente é valiosíssima. A vida humana, seja ela em qualquer estágio, mesmo que ela tenha um dia, horas, Deus insuflou ali uma alma humana, uma alma eterna. E por isso tem dignidade de ser humano, de pessoa humana, tem uma alma humana, é imagem e semelhança de Deus. E ninguém pode tirar a vida. Ninguém. Portanto, meus irmãos, que nós, exercendo o nosso papel, sejamos luz. Luz para iluminar a terra, iluminar o mundo, ou seja, o local onde nós estivermos, para que assim possamos dar aquilo que é de direito a César
e dar aquilo que é de direito a Deus. Toda a nossa submissão, toda a nossa obediência, todo o nosso amor a Deus, nosso Senhor. Peçamos à Virgem Maria, ela que foi sempre obedientíssima a Deus, que ela também nos ensine a obedecer sempre, em primeiro lugar, a Deus, sem deixarmos de cumprir os nossos deveres sociais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.